Voltamos. É, Boa noite, pessoal. Estamos de volta com Debra Talks. Hoje conversando com a doutora Rosali. Falamos sobre a parte de cirurgia das mãos. Estamos de volta. Vamos só aguardar o pessoal entrar e se conectar novamente para darmos sequência, porque assim, né, cortamos na hora, nada combinado, mas é lógico que a pergunta chave ficou para depois, mas nós já vamos retomar esse assunto. Doutora Rosali, assim que ela entrar, eu já conecto e a gente segue com as respostas. Quem tiver dúvida, manda por aqui a sua pergunta e nós vamos comentar. Peço desculpa às vezes que está tendo muito comentário, muito comentário, e às vezes alguma coisa, e às vezes pode passar um pouco, não é que eu não tenha visto, mas a gente vai resgatando as perguntas. Podem mandar que a gente olha todas aqui, não vamos deixar passar não, mas é porque são muitos comentários que surgiram, muitas dúvidas, muitas demandas. Deixa só a Rosali entrar e a gente já retoma. Enquanto isso, fala Kaique, tá na área aí, né? Obrigado pela sua participação aí mais uma vez. E aproveito e agradeço a todos também que estão presentes, curtindo, o Inca, todo mundo. Ó, Rosalinha entrou, deixa eu já colocá-la aqui. Etapa 3 deu certo, que foi terminar a live, voltar e a conexão. Teve um sustinho só de conexão de internet, mas nada de interrupção direto. Estamos aí. Não pode ficar muito empolgado para não ter problema. Mas, Rosali, vamos lá. Nós estamos retomando essa parte mais técnica agora das perguntas e eu comentei com o pessoal para mandar. Se tiver alguma dúvida que a gente às vezes não cobriu ou não respondeu, a gente volta, responde, comenta, fiquem super à vontade. Mas eu queria conduzir o raciocínio para a seguinte pergunta, que não é uma resposta fácil, claro, como se fosse era 1 mais 1 igual a 2, ela não é essa resposta, que é o seguinte: vale a pena fazer a minha cirurgia? Essa é a pergunta. Para isso, eu queria conduzir um raciocínio que a gente conversou dessa brilhante explicação que você trouxe. Assim, nós estamos falando de 4, 5 meses que a pessoa faz uma cirurgia, que ela atinge a maturidade após essa cirurgia, do processo de cicatrização, etc, recuperação. Por uma recidiva no período total de mais aproximadamente 15 meses, dando um ciclo total aproximadamente de 20 meses para você ter uma recidiva. Claro que ninguém aqui está discutindo e nem fazendo juízo de valor de o quão importante é para a pessoa retomar seus movimentos ou não. Não é esta, a avaliação não é essa. É muito mais para a gente conduzir o raciocínio, porque não é uma ciências exatas essa resposta, se vale fazer a cirurgia ou não. Então, antes de chegar nessa pergunta, porque a gente já teve a pergunta o seguinte: a cirurgia vale a pena fazer na fase adulta? A Adriana trouxe essa pergunta e aí a gente comenta ela, você já passou por alguns pontos, mas a questão de valer ou não depende, cada caso é muito específico, qual é o estágio, qual é a forma que aquela pessoa já está em termos do grau de encasulamento, enfim, qual é o impacto que você vai ter para fazer esse processo. E essa questão de valer a pena ou não, gente, eu não vou nem adiantar a resposta da Rosali, não, mas assim, eu falo por mim, é uma decisão muito pessoal de cada um. Pessoal. Mas claro que tecnicamente, como qualquer coisa, né, Rosali? Você vai entrar com um medicamento ou não, claro que o médico está ali para fazer o trabalho dele, mas aquele cuidado do médico em emitir uma opinião, em dar um diagnóstico, tem todo um cuidado que tem que se ter. Da mesma forma, uma pergunta, imagino quantas vezes você já deve ter escutado essa pergunta, né? Manda aquele simples, faço ou não faço, né? É uma pergunta muito difícil de responder. E aí a Letícia também trouxe uma outra pergunta, que foi com relação assim, quando que você já até comentou, mas quando que as mãos podem começar a grudar? Qual é a idade, mais ou menos, que que a mão pode começar Ah, a fechar? Se tem alguma estatística disso? não, eu nunca li nada, nenhuma estatística sobre idade quando começa, porque é muito variável de caso para caso, mas é, a gente percebe que é no primeiro ano. No primeiro ano de vida você começa a ver sindactilias parciais, você começa a ver subindo aqui a mão, as sindactilias vão juntando, você começa a ver Vai, que a comissura começa a ficar mais curto, começa a subir. E você começa a ver o dedinho que vai
fazendo inflexão. Isso no primeiro ano você já começa a ver essas alterações. Então não tem uma idade, mas a gente percebe que é no primeiro ano. Tá. E antes de a gente ir para essa pergunta que a gente fala, que ela é uma pergunta que é muito mais trazer um raciocínio para a gente conversar, porque objetivar coisas subjetivas é muito difícil, né? Você falar assim, faz ou não faz, toma decisão ou não toma, é todo um processo. Mas assim, voltando para os cuidados, ô Rosali, que eu acho que essa parte é muito importante, voltando para os cuidados, o que que você recomenda, o que que você viu em termos assim, fisioterapia, movimentação específica, TO, enfim, o que que você acha, além da proteção e separação, claro, o que que você acha que são atividades efetivas que podem contribuir? Tá. Assim, algumas pessoas já entraram em contato querendo saber técnica, cobertura, o que faz, o que não faz. Eu sempre falo que, para mim, assim, algumas coisas são essenciais, independente da técnica que vai ser usada e do curativo que vai ser utilizado. Primeiro é o pré-operatório, um pré-operatório adequado. A pessoa não ter anemia, tá bem nutrida, ter uma suplementação nutricional extra, porque vai passar por um processo cirúrgico muito agressivo, com muito tempo para cicatrizar, então precisa ter um aporte proteico calórico extra. Não pode estar anêmico, porque a anemia não cicatriza, é mais difícil. Então, eu dou muito valor para o pré, e eu falo isso para as famílias que ligam, e muito valor para o pós. E o Exato. pós-operatório é isso aí. A fisioterapia, que às vezes, eu faço fisioterapia uma vez por semana. Não, não dá. É Não todo dá. dia, é 7 dias por semana, é várias vezes por dia, é o tempo todo mexendo nos dedinhos, botando esses dedinhos para movimentar, tá bom? Então a fisioterapia é essencial o uso de órteses, porque a tendência é que quanto mais tempo você fica assim, mesmo que você abra, tem uma memória articular que quer voltar a ficar assim. Então, assim, é importante que você use uma órtese, mesmo depois que a gente tira o fio, e o fio fica pouco tempo, 21 dias, você tira o fio, a órtese fica lá para manter aquela articulação numa posição mais de repouso, para que ela não fique o tempo todo fazendo força para voltar. Então, as órteses são muito importantes. E os splits, esse consenso, esse trabalho que eu te falei de abril agora, muito legal. Eu nunca tinha visto, mas eles confeccionam splits de silicone, luvas Opa, confeccionadas, assim, moldadas, confeccionadas para a mão, né? Então, coloca os splits de silicone em cada dedinho. Então, assim, o pós-operatório é essencial. O pré-operatório. Cirurgia é um momento. É um breve momento. perfeito, É bem perfeito. curto, perto do pré e do pós. E aí a Eveline trouxe esse processo, né, o impacto na reabilitação, você já comentou bem na questão do pós, uma reabilitação bem feita, assim, é chave de Ela, sucesso, com certeza. não, é a prevenção secundária. É aquela Perfeito. prevenção secundária. Porque se você opera, e de novo, a cirurgia é um breve momento, tem a linha do tempo. A cirurgia tá ali só. Pum. É Aí um tem o spot, pré e tem o isso pós. aí, isso Então, aí. assim, se a pessoa não se prepara para a cirurgia adequadamente, vai para a cirurgia mal preparada, desnutrida, anêmica, ruim. E depois Tá. do pós, ela não reabilita com fisioterapia, não faz a prevenção secundária, vai grudar tudo de novo. E rápido. E mais rápido que 19 meses. Uhum. Uma Primeiro das ano. perguntas que a gente recebeu bem, você comentou já uma parte, mas acho que a gente pode frisar. A gente recebeu essa pergunta pelo Instagram nas perguntas anteriores à live. Você já colocou o lado genético, né, o lado do tipo de EB que tem a maior incidência ou não, o maior impacto ou não. E tem muitas pessoas que mandaram essa pergunta, que é o seguinte: a junção dos dedos, né, vamos dizer assim, a colagem dos dedos, a fixação dos dedos, ela se dá também devido às lesões que vão cicatrizando e vão fixando as mãos. Como que é feito esse processo? É uma pergunta que muitas pessoas mandaram. Então, não é só isso. Não é só. Vai entrar. Fala, Lucas. Pode. Não é E só a lesão que vai cicatrizando.
né? É todo um processo da mão que não vai tendo movimento por conta das lesões que vão fazendo lesão e inflexão. As feridas, bom, a cicatrização vai acontecendo, mas tem um processo também dessa carapaça que vai surgindo, né, para fazer aquele casulo da mão, Isso. que é bem típico da EB. Então, às vezes, tem a lesão, claro, né? Tem a lesão, mas você vê que tem crianças que têm lesão no dedo, na lateral do dedo, aqui por cima, e o dedo não gruda. Então, não é só a ferida em si. Por isso que eles dizem muito da genética do paciente. Alguma coisa leva eles a ter essa exacerbação desse processo inflamatório, né? Desse tecido aí que vai crescer fibroso, cicatricial, de uma forma que vai encapsular esses dedos, né? Então, é um processo bem complexo. Tá bom. Então, assim, não é uma questão só. As atividades de prevenção, como a gente fala, né, para tudo, ela é muito interessante. E ela é aonde você tem uma grande contribuição. Mas, de fato, tem Não, esse a Adriana lado colocou. genético que não tem jeito. Isso aí, a Adriana colocou. Na minha opinião, mesmo sem Isso lesão, grudam. Grudam. gruda. Exatamente. Você vê que tem. O meu celular tá com bateria ruim. Mesmo sem lesão, gruda. E com lesão, não gruda. Uhum. É isso. Rosali, e aí eu queria comentar diversas perguntas, mas eu queria o que eu queria comentar, porque eu acho o seu raciocínio muito claro, direto para esta resposta, porque a gente já conversou diversas vezes, sobre eu bati no seu telefone, te liguei e falei, Rosali, quero saber se vale a pena eu fazer a cirurgia no meu filho ou na minha filha. Como é que você vê isso, Rosali? Então, na verdade, essa pergunta eu já respondi algumas vezes. E a pergunta, na verdade, é uma pergunta que não tem resposta. Depois da live do Salmo, onde a gente conversou sobre orientação genética, né? Aconselhamento genético para as famílias, né? Você tem 25% de chance de ter um filho, tem 50%, como é que funciona isso? Eu acredito que você precisa saber. Você precisa conversar com a família, conversar com a pessoa que vai ser envolvida, se ela tiver idade para entender, né? E passar tudo, todas as informações. Olha, a cirurgia é assim, o pré é assim, o pós é assim. Você precisa se comprometer no pós-operatório, a gente precisa de um comprometimento, porque a cirurgia é só um breve momento. Então, a gente precisa do seu comprometimento para o resto da vida, entendeu? E vai voltar. E mesmo assim, você vai se comprometer, sua família vai se comprometer, a gente vai aqui assinar um termo de compromisso, mas vai voltar. Vai voltar, porque volta. Todos os trabalhos, eles dizem em recorrência. O que os trabalhos procuram é um tempo maior livre de recorrência. Perfeito. Eles procuram isso, eles procuram um tempo maior livre de recorrência com uma cirurgia mais simples. Mas todos eles dizem que vai voltar. É claro, eu operei e não voltou, tudo bem. Foi sorte, acontece, mas assim, a imensa maioria vai voltar. Qual o grau que vai voltar? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, é um compromisso de acertar as expectativas. Você tá de acordo com isso? Você quer passar por isso? A cirurgia é assim, o pós-operatório é assado, você vai se comprometer, vai fazer físio e vai voltar. Você está pronto para essa frustração? Porque é uma frustração. É uma frustração para a família, para a pessoa, para o médico. Eu operei a Lívia e eu vi voltando. Eu vi. Toda hora, todo dia que a Ana me ligava e falava assim, doutora, grudou mais um pouco. Eu mal dormia. Falei, meu Deus do céu. Toda aquela cirurgia gigante, todo aquele cuidado, tudo aquilo está voltando. Porque vai voltar. Não é culpa minha, não é técnica errada, não foi culpa da Ana, não foi culpa da Físio, não foi culpa da Lívia. Sim, porque é da doença. Então, se todo mundo tiver comprometido com esse fato, a resposta já está dada. Sim ou não, tanto faz.
é da família, da pessoa, entendeu? Mas todo mundo precisa estar comprometido com essas questões. Uhum. Na verdade, esse raciocínio é para tudo, né, Rosalie? Mas o fato das mãos, essa questão, né, da cirurgia, perfeito, assim, é uma decisão, não é uma discussão técnica somente, não é uma discussão de momento, mas é uma discussão de alinhamento de expectativa. Acho que esse termo que você usou é para tudo e é dessa forma. Claro, você se cerca de todas as informações, busca profissionais, entende o pré que você colocou, a condição que a pessoa vai ter, e depois o trabalho pós de reabilitação, que é muito importante. Mas é uma decisão que ela tem que ser compartilhada, tem que ser trazida com muita. O alinhamento de expectativa é uma das coisas mais importantes, porque senão depois fica aquela, tá vendo? Foi muito pouco tempo, o sacrifício. Então, por isso que essa expectativa. Não tem resposta certa, não tem prova de múltipla escolha, tudo depende, tudo é muito individual de cada organismo, de cada pessoa. Eu operei 5 vezes e quero operar a sexta. Ok. Eu Ok. operei 10 e não quero mais operar. Ok. Eu operei uma e não quero fazer de novo. Tá tudo bem também. Assim, tá. Porque não tem uma resposta certa. Assim, não é certo ou errado. Não tem, não é Não múltipla tem. escolha, sim ou não. Não, não Sabe? tem. É muito pessoal e é importante que as famílias aceitem a decisão das pessoas, do adolescente ou do adulto, enfim, que isso seja aceito, que isso não gere assim, um desconforto. E que os pais também, eu queria falar isso, eu falei isso para uma mãe esses dias, que a pessoa aceite que não tem nada de errado com ela também. Se não foi culpa dela. Se o dedo da sua filha voltar a grudar, do seu filho voltar a grudar, não foi culpa sua. Assim, Uhum. é próprio da epidermólise bolhosa. Não tem um culpado, o médico não errou, sabe? Poderiam ter sido feitas coisas melhores, mais físio, órtese, curativo. Poderia? Talvez. Mas talvez virasse tudo de Mas não novo. garante o resultado. Mas Não não garante. garante. Você pode se cercar de tudo. O que você está dizendo é que assim, isso não vai garantir que o resultado. Isso aqui é o alinhamento da expectativa. Perfeito. Acho que a leitura é essa. A Letícia, você colocou uma questão sobre. Ela colocou a EB é assim, que deixa ela mais frustrada, tem hora. É que ela vence um obstáculo, esse obstáculo volta novamente e etc. Eu escutei de uma pessoa, uma vez não lembro qual dos professores, assim, a EB não é uma corrida de 100 metros, a EB é uma maratona, né? A EB é Quem falou longa, isso? ela, Quem? a EB é longa, ela é uma atividade diária. A Inca colocou essa pergunta, mexeu a 2010. cabeça dela e muito em 2010. Mas eu imagino para quem também dá a resposta, né? Não é simples. Agora, o mais importante, né, Rosalie, existem formas e formas de dar uma resposta, de contextualizar. E eu acho que você trouxe aqui para a gente desde o início, e não tenho dúvida, eu falo agora em nome de quase a maioria das pessoas que estão aqui nesse projeto de Debatox, a maioria das vezes, é essa maneira, com a empatia, com a forma transparente e clareza que você traz os fatos e dados, que eu acho que faz a diferença e que as pessoas votaram tanto para que você estivesse aqui falando de um tema que é super sensível, é um tema completamente pessoal. E mais, né? Para você como médica também, eu imagino tanto que às vezes é frustrante, né? Porque você faz um processo de uma intervenção, mas você sabe que tem uma dificuldade e uma incerteza do resultado 100%. Mas a empatia e a forma de envolver o alinhamento com a expectativa, eu acho que é o grande diferencial que essas famílias, todas nós, lembram de um profissional médico que nos atendeu ou que deixou de nos atender, e tem guardado, mesmo que seja uma notícia difícil. É a forma, é a empatia. Eu acho que você colocou muito bem. Acho que é isso. Olha, Essa... Tem tantas pessoas falando aqui, gente, que não, se e a por acaso Priscila já tratou aqui no chat, eu vi eu vi, o ela chat colocou. intenso aqui, Tatiana Priscila. Priscila trouxe esse lado genético dela, muito Ela bom, colocou, obrigado eu aí, vi. Priscila, pelo chat. E quem tiver dúvida, gente, encaminha que a gente responde, não tem dúvida. Nós já estamos há quase 1h30 conversando, e eu acho que a Ah, gente Priscila cobriu. pergunta aqui. Ah, Janine, na verdade, foram 3 cirurgias. A Janine estava lá no multirão, ela participou de tudo, desde o começo. Foram 3. Foram 3 mãos completamente diferentes, de tá. comprometimentos diferentes. A Lívia era bem novinha, tinha 3 anos na época, e ela tinha já uma mão
não em casulo, mas já com sindactilia completa de alguns dedos e com sindactilia da primeira comissura, que era muito, muito, muito severa, e os pais queriam operar. A Larielle tinha mão em casulo. E o Fábio, ele tinha uma alteração que não é muito típica, que eram os dedos em flexão. Era assim, dessa forma. Tá bom? Não estavam todos grudados, ele tinha o polegar e tinha os dedos dessa forma. Que grudaram assim. Então, ele tinha a mão assim. Uhum. Todos os três foram operados de formas diferentes, foram técnicas diferentes para operar os três, né? Isso foi bem interessante poder ver. E eu pude acompanhar no pós-operatório, então as trocas foram feitas no centro cirúrgico, eu acompanhei as trocas, a cicatrização, a integração dos enxertos, a recuperação dos pacientes, o sofrimento, a dor da troca. A última troca, a sexta troca foi na enfermaria. E eles sentiram dor na sexta troca. Isso são 6 semanas. Então, assim, eu pude acompanhar tudo isso de perto. Então, assim, e eu vi a recidiva. Eu vi a recidiva da Larielle, eu vi a recidiva da Lívia, mesmo com a orientação. E o Fábio, por conta de não ter uma fisioterapia atuante, ele tem Uhum. os dedos esticados, soltos, mas ele não dobra. Fica assim. Ah, Tá vendo? Isso sim, também, isso é uma mão funcional? Entende? É assim, tudo bem, tem polegar. É assim, e assim mas não faz o. não faz assim. Uhum. Então, foi bem desafiador ver isso aí, ver a recuperação deles, ver como é que aconteceu, sentir a culpa de estar fazendo alguma coisa errada, ver a culpa das mães por estarem fazendo alguma coisa errada também, ver algumas coisas que eu poderia ter feito melhor, mais cuidado com a nutrição ou com no pós-operatório, mais empenho com órteses, porque os pacientes muita resistência em usar órtese, muita. Sim, Então, assim, muita resistência no uso da órtese, porque é difícil colocar, porque a mão tem que ficar assim, ficar parada, o negócio é pesado. Então, muita resistência em usar órtese. Ela é pesada, bate na cara, se machuca. Então, a resistência em usar órtese, que é muito importante. E é a fisioterapia que precisa ser não só com aquele profissional, 1, 2 vezes por semana, mas que precisa ser 24 horas por dia, 7 volume, dias por semana, todo mundo na hora volume. mexendo dentro. É. Então, É o que você assim, eu pude comentou, o aprender. corpo tem memória, né? O corpo tem memória. Então a repetição da fisioterapia é fundamental para esse aspecto. Sim, sim. E aí, acho que foi isso. Não, assim, igual eu falo, o Debra Talks é verdade, ele vai, dá pra gente conversar e trazer muito tema. Acho que a gente cobriu como um todo. A Eveline trouxe um ponto que é legal comentar, É, que assim, o excesso de volume de coberturas e enfaixamentos, etc. Isso para tudo como um todo, né? Não necessariamente é B. Às vezes você entope a pessoa de curativa ou cobertura, não quer dizer que seja certo ou errado, mas não quer dizer que às vezes é aquela maneira. Isso para as mãos, como é que você acha que faz isso? E a outra pergunta que teve, curiosidade, muita gente falando de mãos, mas assim, o comentário sobre os pés. Nossa, ó, ninguém opera pé. O pé fica, ninguém opera, porque é um consenso que o pé, mesmo quando os dedinhos juntam, ele é funcional. É funcional, perfeito. Então não se opera. Eu tenho um paciente aqui que ele, por conta de uma alteração, de uma ferida, ele juntou os 2 dedinhos do pé de usar um chinelo. E o sonho dele é usar um chinelo, gente. Coitado. Ele quer usar o chinelo de dedo. Eu falei, mas usa o chinelo normal, Põe o assim. outro dedo. Põe o outro. Mas ele quer o chinelo de dedo. Mas é um consenso que não se opera Tá no bom. pé. Entendeu? Então, assim, essas alterações do pé ficam porque a mão, ela se opera porque ela é funcional. Ela Perfeito. precisa ser funcional. O pé, ele é funcional com os dedos grudados. Tá bom? Então, o pé não Perfeito. opera. E o que a Eveline fala das coberturas em excesso, eu concordo. Às vezes a Com gente vê as certeza. famílias colocando 1, 2, 3, 4, 5 em faixa, luva, aí fica a mão assim, ó, dentro. Ela fica assim, parada. Então, assim, precisa separar? Precisa, né? Mas tem que individualizar de uma forma adequada, os curativos que permitam a mobilização. Uma coisa super importante, tanto das articulações, é você permitir a mobilização. Isso é muito importante para a articulação. A articulação é uma polia.
Se ela fica muito tempo parada, ela vai ressecando e ficando dura. Perfeito. Então, se você fica... Gente, um caso nada a ver, mas eu cortei o dedo viajando e eu não tinha como dar ponto. E tinha que dar ponto no meu dedo. Eu não consegui. A gente fez uma gambiarra, colocou micropore, colocou uma tala de uma vareta de Palito difusor, de picolé. enfaixou meu dedo com micropore e deixou o dedo assim, a viagem inteira. A gente viajou, sei lá, 2 semanas pela Itália e meu dedo assim. Só trocando curativo. Quando eu tirei, eu não conseguia dobrar o dedo. 2 semanas, eu não conseguia dobrar o dedo. Cicatrizou, não dei ponto, mas eu não conseguia dobrar o dedo. Então, assim, 2 semanas. Imagina você ficar anos com a mão assim. Né? Então, a mão Acho precisa que ser a, funcional. A sua resposta do pé é muito legal para a gente fazer um resumo, e aí a gente vai caminhando para o fechamento. Nós, brincando, está numa hora e meia conversando, é um tema super interessante, discutir, muita dúvida, acho que a gente conseguiu cobrir como um todo. Mas na hora que você traz a cirurgia do pé, que é a palavra funcionalidade, é por isso que é a grande decisão que a gente traz para aquela subjetividade das mãos. Isso tudo entra nesse conceito de conversar com o profissional, tomar uma decisão em conjunto, avaliar caso a caso, ver qual que é a real necessidade e o alinhamento da expectativa. Mas a mão é o que você falou, é a busca pela funcionalidade dela. Perfeito. A análise é muito É. isso. Ela colocou aqui, só uma pergunta assim da losartana. A Priscila colocou É, exatamente isso. A fibrose, ela vem nessa promessa de reduzir a fibrose. Talvez você consiga aumentar o tempo livre de doença, né? Talvez para 2, 3, 4. Imagina se você faz uma cirurgia, você tem 5 anos livre. Isso é muito tempo. Isso é uma claro, maravilha, né? claro. É. A Ariane colocou aqui que viu que os pés é funcional, mas conheceu um garoto com dificuldade para caminhar. Mas pode ser por outros problemas. Ele lesão no pé, a hiperkeratose que faz, ela dói, né? Alteração no joelho. Então, assim, o dedo do pé, ele não muda tanto a dinâmica do caminhar. Então, por isso que ele não é operável. Uhum. Ou seja, o benefício, se você fizesse com esse tanto de outros problemas que poderia acontecer no pé, não vai resolver da mesma maneira. Então tem todo um contexto maior. Tem uma pergunta que eu ia responder, mas eu acho que é importante te dar a oportunidade de responder. A Ariane Santos colocou: por que os profissionais não se empenham para fazer mais Eu cirurgia, vi essa mais a pergunta. cirurgia da mão? Você comentou, né, de uma maneira espaçada durante toda a live, mas eu acho importante só responder, não tem um profissional específico que vai falar sobre cirurgia de mão de EB. Então, é um contexto de procurar o profissional, procurar um encaminhamento correto. É igual o seu caso, você se envolveu com esse processo através da cirurgia plástica, mas chegou. Então, assim, eu acho que é legal comentar um pouco Não, isso. eu chamei uma pessoa com experiência em mão. Porque, de novo, assim, eu não sou especialista em mão, eu sou cirurgiã plástica. Mas para ter formação em mão, é mais uma residência de 2 anos. Uhum. E quem opera mão, só opera Opera mão. a mão. Porque a mão é uma estrutura extremamente complexa, né? Com os vasos muito pequenos, articulações, então é muito complexa. Não tem um serviço que opere só mão, porque são muito poucos pacientes para sustentar um serviço só de EB em mão. Então, o serviço é de mão e, eventualmente, aparece uma pessoa com EB. E o que acontece? As pessoas não têm experiência nisso. Porque se você opera uma e daqui a 20 anos vai operar outra, qual a experiência que você tem desse processo? Claro. Entendeu? Então, a experiência que você tem é de artigo, é de conversar com os colegas. Eu tenho essa experiência porque eu acompanhei os 3 casos do mutirão, eu entrei nos 3 casos do mutirão junto com um colega que era especialista. A gente fez a parte da cirurgia plástica, a gente fez os enxertos, a gente fez a parte de fixar os retalhos, que enquanto ele só fazia a parte principal de dissecar os retalhos. A gente fez os curativos todos. Então, assim, essa experiência vem muito forte daí. Mas não tem como ter um serviço único. E aí eu sempre falo, quando a pessoa vai, assim, com uma equipe que não se sente confortável de operar, não tem experiência, é normal, porque não tem mesmo. É muito Uhum. difícil operar um paciente, é raro. É uma doença muito rara. Então, eu sempre falo assim, olha, se ele tiver dúvida em relação à cobertura que ele vai utilizar, ao cuidado do pós-operatório, ao cuidado do pré-operatório, ele pode me ligar, ele pode entrar em contato com a Débora Brasil. Eu vou Claro. dar as orientações do multirão, da nossa experiência com o multirão.
Mas o tempo da cirurgia, ele vai saber fazer. Você não tem dúvida. Entendeu? É, não, Rosali, estamos caminhando para o nosso fechamento dessa live. O Rodrigo colocou uma pergunta aqui. As falanges se fundem com encapsulamento das mãos? Não, elas não se fundem, mas elas vão ficando sem mobilidade, vão ficando rígidas. Então, assim, é uma fusão funcional. Sim, não tem um tecido dentro dela, mas é uma fusão funcional. Ela não passa a não mexer mais. Ela fica dura nessa Uhum. posição. É, Rosali, um tema tão específico que a gente fala, mas você vê que assim tem todo um interesse, claro, pela importância, pela relevância, mas eu acho que tem uma mensagem que a gente pode passar para todo mundo, que é procure um especialista, procure uma pessoa, troca ideia, evite a razão do saber de tudo, converse, entre nos canais da Débora, mande as suas perguntas. Às vezes a gente demora um pouco para responder, porque é um ou outro que está envolvido num processo, mas pode registrar, a gente encaminha internamente, procura um profissional, encaminha a dúvida. Vou até deixar um recado para a Jéssica Vale, que ela falou, a filha dela tem 5 anos e não consegue andar. Será que ela nunca vai andar? Ô, Jéssica, é uma pergunta completamente difícil de responder dessa forma, porque precisa de mais informações. Eu te sugiro o seguinte, entre em contato nas nossas redes sociais, deixa seu contato que um profissional vai fazer um contato com você para entender melhor esses detalhes e a gente compartilhar alguma experiência com Ah, você, sem dúvida alguma. só antes de terminar, esqueci de um negócio super importante. Eu queria falar sobre terapia ocupacional. Eu falei sobre fisioterapia, sobre Fica órtese, dando spoiler, não fica dando spoiler não, hein? e a Não fica terapia dando o quê? ocupacional é super importante, porque uma mãe entrou em contato e ela estava super frustrada porque ela queria operar novamente, porque ela queria dar independência para a filha dela, porque ela não estaria aqui o tempo todo para fazer isso pela filha dela, ajudá-la. Perfeito. Né? Então, ela estava muito frustrada e ela queria a cirurgia novamente, porque ela queria proporcionar para a filha dela independência. E aí, eu falei para ela o seguinte, olha, existem tantas formas de você ser independente, né? A Tawane, a Ana, elas têm fusão completa das mãos, elas operaram algumas vezes, elas Verdade. por opção própria não quiseram mais operar. E elas são super independentes. A Ana mora sozinha, dirige, é servidora pública, tecla, participa de consenso, fala inglês, dança, tem live, é blogueira, youtuber, a Tal também. Então, assim, e tudo isso sem os dedos. Sem os dedos, com a mão encapsulada. E elas são super independentes. Então, o que eu falei para ela foi o seguinte: procura um profissional de terapia ocupacional, porque o terapeuta ocupacional ele é diferente da fisioterapia. A fisioterapia está lá para você estimular o movimento, para você fazer essa movimentação ativa e passiva. Mas a terapia ocupacional, ela está lá para te ensinar a viver com aquilo, com aquela deformidade, com aquela deficiência que você tem. Então, se você não tem as mãos, ela vai te ensinar a viver sem as mãos. Ela vai adaptar órteses para você pegar o talher. Ela vai adaptar órteses para você pegar o celular. Ela vai adaptar órteses para você teclar. Então, a terapeuta ocupacional, ela é essencial nesse processo de independência. E Ok. outra coisa que eu achei genial, que eu postei esses dias nas redes sociais, é que a Giannini, a Giannini, que tem EB distrófica, que tem a mão encapsulada, ela falou que uma pergunta super frequente era como que ela fazia para segurar o celular e fazer selfie. E ela fez um vídeo disso e marcou a Débora. Eu achei aquilo tão sensacional. Eu falei, Sensacional. pelo amor de Deus, faz mais, marca mais, que a gente quer repostar. Porque foi incrível o que você fez. Você acabou de trazer independência para um montão de pessoas que não sabiam como fazer isso aí. Entendeu? Então, assim, é isso. Façam isso, procurem. A gente tem uma terapeuta ocupacional aqui na faculdade, na Federal, no Espírito Santo, que elas fazem órteses na hora, moldáveis, sabe? Para segurar o celular. Elas têm uma casa adaptada para ensinar a pessoa a viver naquela casa adaptada, com as deficiências dela. Então, assim, Nossa. é isso, sabe? Não é o dedo que vai te trazer independência.
não é isso que vai te trazer independência. É isso. Só É, isso. não, fantástico, fantástico. É. E uma pergunta que eu acho, e esse daí é o que nos motiva e é o nosso dia a dia, que é o seguinte, uma das pessoas pergunta, tá, legal, como isso tudo, a gente viu, você trouxe esse exemplo da profissional de TO, etc. No final das contas, é isso aí, Priscila, é gerar qualidade de vida, né? Como a gente gera qualidade de vida como um todo. E as pessoas perguntam assim, onde eu posso ter acesso a isso tudo? A gente falou de luva de silicone, a Ah, gente falou de... Então, assim, eu acho que, no mínimo, as pessoas, Rosalie, a gente podia, depois a gente pode até preparar, se for um caso, um resumo, um artigo, alguma coisa assim, a gente coloca no tem no site. consenso, calma aí. Ó, tem o consenso da Débora Eu Internacional de sei, Terapia Ocupacional, que ele é sensacional. Ele tem fotos de órteses orientando, movimentos, exercícios. Então, tem esse consenso que lançou esse ano passado. Tá foi lá ano no passado. site. Ano passado, tá Uhum, lá no site, o consenso de terapia ocupacional. Esse consenso, ele viria casado com a cirurgia de mãos, né? perfeito. Foi feito com a mesma equipe do local onde está sendo elaborado o consenso de cirurgia de mãos. Então, é um consenso super legal, super completo. E é isso, assim, é procurar. Se a Débora não tem um consenso, ela vai ter, A gente, tá elaborando, tá em algum processo, é isso né? aí, Então, é isso que é muito legal. Assim, é vai isso sair aí. esses consensos. Não, essa luva de silicone, realmente, eu vi nesse trabalho agora, de abril de 2020. Eles customizaram uma luva de silicone própria como um split, que é próprio para isso. Eles usaram para esse pós-operatório. Mas é algo que é totalmente factível de ser feito. Não é nada difícil. É, Você tem que ter o material. uhum. Não, eu acho que assim, a gente conseguiu cobrir como um todo. Uma das coisas que a gente vai trazer, Rosalie, já está naquele, né, no nosso planejamento, nós vamos fazer uma live com o TO, nós vamos trazer, a gente vai fazer uma live com o TO, já está na nossa programação, então aguardem que a gente vai fazer. Eu queria aproveitar agora, nós estamos caminhando para o fechamento, de fato, 2 horas. primeiro, te agradecer, né, pela disponibilidade, não só pela trocar de lado. Eu acho que está ficando mais difícil para você ficar como sendo entrevistado do que fazer entrevista. Eu acho que você já está com isso daqui com uma destreza absurda. E dizer mesmo, agradecer em nome da Débora, dos profissionais, em nome das famílias, que eu posso falar dos dois lados, eu posso falar como Débora, mas posso falar como família, o quão benefício, o quão condução vocês estão dando durante as lives, a sua maneira de levar conhecimento para as pessoas, com a maneira, com simplicidade, com humildade, deixando conteúdo, trazendo conteúdo complexo. Eu vejo, às vezes, o seu desafio de traduzir, às vezes, o que o profissional especialista, às vezes, coloca de um jeito mais elaborado, você traz isso para a comunidade, porque esse foco, esse carinho, eu acho que é fundamental. Eu te agradeço mesmo, agradeço pelo seu, não só a participação no projeto, mas pelo seu estilo, pelo seu propósito que você buscou lá na sua casa, naquela reflexão, certeza, olhando pelaquela janela, falou assim, como que eu posso fazer? E de uma pergunta simples, moldou-se, a gente está falando muito em molde de silicone, mas moldou-se uma pessoa completamente maleável, flexível, mas com um coração muito maior do que esse 1,5 m seu aí, porque você 3. participa, né? Essa é só para provocar. Mas você, assim, você dá nada esperando em troca, que eu acho que é o grande espírito que a gente tem aqui. Então, eu aproveito estar falando com você e agradeço também a todos os voluntários nossos do time da Débora. E, em especial, eu vou materializar esse agradecimento em você nessa oportunidade da live hoje que eu estou tendo de conversar com você. Para mim foi mais tranquilo do que eu imaginava, mas assim, muito obrigado mesmo por toda a dedicação e aproveito e faço essa extensão a todos os voluntários, a todos nós dessa comunidade, a todas as mães, a todos os pais, a todas essas pessoas que dedicam, como a gente falou naquela frase que eu escutei de alguém, não é uma corrida de 100 metros que você pisca e o Sam Bolt já chegou em 9 segundos. É uma maratona de 40 metros, 42 quilômetros, né? Que a gente é todo dia. Então é toda uma renovação de expectativa. E aí eu queria passar para você o carinho, muito obrigado mesmo, e deixo você aberto às suas palavras finais aí, o agradecimento como um todo. Agora, beijo, agradecimento de todos aqui, eu te falo, é impressionante. E tia Sônia, obrigado pelo elogio. Tia Sônia falou que eu mandei bem aqui na condução, substituindo seu lugar. Obrigado, mas o lugar é cativo, tia Sônia. Pode ficar tranquilo que na próxima a gente volta
com a doutora Rosali. Rosali, aproveita aí o nosso tempo fechando e com as suas considerações finais. E muito obrigado mais uma vez, em nome de todo mundo da comunidade. EB e da Débora. Eu não tenho nada mais para falar, a não ser agradecer. Quando eu falei lá que eu abri a porta aqui no hospital tantas pessoas vieram junto comigo, e eu encontrei, quando eu abri essa porta, eu encontrei, assim, tantas pessoas dispostas a me ajudar do outro lado. A Janine, a Ali, elas foram, assim, a Priscila, no começo, quando eu não sabia nem por onde começar a procurar e que eu precisava de motivação para continuar, porque é muito difícil. Para vocês, famílias, é muito difícil, eu tenho certeza absoluta, mas não menosprezem o sofrimento que é para o profissional, porque é muito difícil, sabe? É muito sofrido a gente perceber que a gente não está conseguindo ajudar. Isso é É muito verdade. difícil para a gente também, entendeu? A gente dá de cara com a nossa não seria incompetência a palavra, mas com a nossa Nem limitação, ineficiência, mas é exato. limitação. E a gente na faculdade, a gente não é treinado para errar. A gente é treinado para acertar. Então, assim, é muito sofrido para a gente quando isso acontece. Às vezes eu vejo as pessoas falando, ai, porque você não sabe, você não sente. Não, a gente sente. A gente sente muito, a gente sofre muito, a gente deixa de ficar com o nosso filho, com o nosso marido, a gente deixa de fazer uma hora de lazer, a gente deixa de passear, a gente gasta dinheiro que a gente podia gastar com outra coisa, estudando. Então a gente abre mão de muita coisa para estar com vocês do lado ali, falando: olha, a gente está aqui. A gente não sabe se a gente vai acertar ou se a gente vai errar, mas a gente está junto. Isso é um time. A gente faz parte desse time. Então, é isso. Agradecer essas pessoas que, quando eu abri a porta, estavam lá me esperando para me ajudar. Sim, várias profissionais, outros enfermeiros, que são vários. Eu não quero falar todos, porque eu não quero deixar faltar nenhum. Sim, Várias pessoas que ajudaram nesse meu processo, mas eu não poderia deixar de falar lá do comecinho, quando eu fiquei mais próximo da Débora, que eu descobri esse voluntariado e que eu via o amor, e esse amor que contagia. Quando eu estava para baixo, a Janine colocava para cima, ou vice-versa, ou ali, ou a Priscila, e agora você. Então, é isso, né? É um ciclo que quando a gente um tá para baixo, o outro puxa para cima e vamos lá, porque é uma maratona. Se você cair, eu passo, levanto você e a gente vai junto, porque na chegada vai todo mundo chegar junto. Não isso tem um aí. primeiro, não tem um segundo, não tem um terceiro. O legal é todo mundo chegar lá junto. Se eu chegar primeiro, não vai ter a mesma graça que se eu chegar junto com vocês. Então, assim, eu queria agradecer a oportunidade de conduzir o Debra Talks. Eu sempre falo isso. O Debra Talks é uma equipe, é o Leandro, é a Priscila, é a Janine, que dão as sugestões, que, olha, aquela história é legal de ouvir, aquela pessoa é legal de conversar, aquele tema tá muito falado. Então, isso aí é essencial, né, para que isso aconteça. Comprar essas ideias. Lá atrás a ideia era muito louca. Eu nunca tinha feito uma live na vida. E eu falei assim, vamos fazer uma live, Janine, e vai ser com você. Vamos fazer eu e você uma live. E Leandro, você topa isso. E Priscila, você topa isso. E no meio da pandemia, uma loucura em casa. E a coisa foi sendo construída. E eu que queria agradecer, na verdade, essa oportunidade de estar aí à frente desse projeto. Tá à frente, não. Ser a cara que vocês veem toda terça-feira na live. Porque, na verdade, assim, esse projeto ele é muito maior do que eu. Eu sou só, assim, a carinha que eles escolheram para falar com vocês, né, na Mas terça-feira. falou, mas Mas é falou isso. bem, não é só falar bem de uma pessoa que tem, às vezes, uma boa dicção, uma boa presença de vídeo, não é só isso, não é prova de vídeo, não é nada. Você fala com. Achei que fosse cair. Daqui a pouco as
baterias que estão chegando no final. Mas eu falo para todo mundo das famílias, Rosali, a motivação, todos eles é que nos dão, que é o motivo para a gente agir, né? A palavra motivação é muito fácil. E a gente, nessa causa da EB, falando que além de ser uma maratona, outra coisa que eu sempre digo é o seguinte: ninguém aqui quer chegar primeiro, não tem aonde chegar primeiro. Porque a gente pode chegar primeiro, a gente vai chegar rápido, mas longe a gente vai chegar junto, né? É um provérbio forte que existe, mas esse é o nosso conceito. Nós vamos chegar longe, mas nós vamos chegar junto. Isso é que vai nos levar longe. Exato. Obrigado. Agradeço a todos mesmo por estar presente. E eu não poderia deixar de fechar, né, Rosali? A todos, abrir desse jeito e fechar desse jeito. Acompanhem, mandem na setinha que vocês têm aqui para todos. Aumentem o nosso... A gente é fácil demais de ser motivado, mas a gente precisa do retorno de vocês. Com a presença no IGTV, assistam o vídeo, manda para sua rede e entrem no YouTube. Tem muita gente. O nosso canal do Instagram, uma curiosidade, nós temos quase 5.000 seguidores. Não vou dizer quantos a gente tem no YouTube, para vocês entrarem lá e verem quanto que a gente tem. Mas assim, inscrevam no canal, marquem o sininho, que vocês vão ser notificados de ótimos conteúdos que a gente tem. Nós somos poucos, mas o conteúdo é fiel. Vai abrir. O mês de setembro já está fechado, só isso que eu falo com vocês. E é isso aí, Rodrigo, o sonho que se sonha junto é o que nos leva, né? O nosso lema também é esse, o sonho em comum é o que nos une. É só um sonho. Que se isso sonha aí. Só. Sonho que se sonha junto vira realidade. É isso aí. E é esse sonho em comum que nos une. É isso aí. Um abraço para todos. Boa noite. Obrigada, e até o próximo capítulo do Debra Talks. Eu que agradeço. Um beijo para todos vocês. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau.